Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro que os assinantes do canal, as pessoas que me seguem no Instagram, faz muito tempo que estão me pedindo que eu faça a resenha desse livro muito conhecido, muito lido, Em Busca de Sentido, do psicólogo Viktor Frankl. Antes de mais nada, queria dizer que você se inscreva aqui no canal para ficar sempre acompanhando os nossos novos vídeos e mostrar aqui para vocês essa coleção que eu acabei de concluir a leitura, essa biografia, a biografia completa de Getúlio Vargas, do Lira Neto, o jornalista Lira Neto, apontada por muitos como a biografia mais completa alguma vez escrita sobre o polêmico Getúlio Vargas, e eu vou fazer a resenha dele aqui para vocês. Então se inscrevam no canal para que vocês recebam essa resenha tão logo a gente suba aqui para o YouTube, tá certo? Esse livro é escrito por esse psicólogo, que é um livro muito importante, mas também muito duro de eu ter feito a leitura desse livro pelo seu conteúdo. Então, assim, vamos lá. Primeiro, falar sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele era um psicólogo, também médico, psiquiatra, deu aula em várias universidades, como a Universidade de Harvard, e ele foi preso durante ali a Segunda Guerra Mundial e levado ao campo de concentração de Auschwitz. O livro a gente pode colocá-lo de uma forma mais básica, dividido em 4 momentos. Sendo que esses 3 primeiros momentos ele vai tratar acerca da condição dentro de um campo de concentração. E na conclusão do livro ele trata acerca de conceitos que são muito caros a ele, conceitos da logoterapia, mas que eu vou já explicar. Primeiro, as 3 primeiras partes do livro ele coloca como o momento da chegada de um recluso dentro de um campo de concentração. A segunda parte ele menciona como são as condições de vida de um prisioneiro de um campo de concentração. E o terceiro momento seria o momento da libertação de um prisioneiro de um campo de concentração. Claro que a gente tem que mencionar que nem todos os prisioneiros que estavam dentro de um campo de concentração tiveram a sorte de serem libertos. O que ocorreu com ele quando o campo de concentração que ele estava no momento, que era o campo de Auschwitz, foi libertado pelos soviéticos, pelos membros do Exército Vermelho. Então, assim, o momento da chegada, e é curioso que quando eu estava lendo esse livro, inevitavelmente vieram à minha cabeça outros livros que eu li acerca desse assunto. E eu destaco aqui Assim Foi Auschwitz, do Primo Levi, que eu já fiz inclusive a resenha dele aqui no canal. Vocês, quando terminarem esse vídeo, se quiserem, procurem aqui, e aí vocês podem acessar esse vídeo. Mas enfim, o momento da chegada de um prisioneiro a um campo de concentração. Nesse momento, a angústia de um prisioneiro de um campo de concentração, ela já começa antes mesmo da chegada ao campo de concentração. Então, todas as incertezas, os medos que passam na cabeça de um prisioneiro que está sendo conduzido ao campo de concentração, seja Auschwitz, seja Treblinka e vários outros campos. Lembrando que foram vários campos de concentração que existiam na Alemanha nazista, tá certo? E quando a gente fala na Alemanha nazista, não só na Alemanha, no território alemão, mas em locais onde o exército alemão foi avançando durante a Segunda Guerra Mundial, em toda a Europa, certo? Então, assim, há uma relação muito interessante, que é outro livro que eu sugiro que vocês leiam, Assim Foi Auschwitz, porque nesse livro, se você ler em paralelo ao livro de Viktor Frankl, você pode comparar vários aspectos. E nesse livro em especial, o que eu diferenciaria a abordagem de Viktor Frankl, porque ele, por ser psicólogo, ele coloca aspectos, não só aspectos físicos, porque ele tem uma questão de observar os fatos, mas ele observa, além dos fatos em si, aspectos psicológicos. E eu acho que essa que é a abordagem que torna o seu livro tão rico para quem tem interesse em compreender o que ocorria dentro de um campo de concentração, além dos aspectos puramente físicos. Então, nesse livro ele coloca vários aspectos de ordem psicológica dele e dos prisioneiros que estavam ali à sua volta.
Então é interessante a gente poder adquirir esses conhecimentos lendo esse livro, porque nesses relatos, que são relatos muito duros, é verdade, mas acredito que não tem como você querer acessar ao que realmente ocorria dentro de um campo de concentração se você não estiver preparado para fazer uma leitura de conteúdos realmente muito fortes. Então, diferente do que ocorre muitas vezes em filmes, que os temas são, de certa forma, suavizados ou até romantizados, livros que relatam, principalmente livros de fontes primárias que relatam sobre esses temas, são conteúdos muito fortes. Então, Viktor Frankl, nesse livro, ele coloca aspectos de ordem psicológica e ele fala que o nome do livro, Em Busca de um Sentido, já traz em si a resposta da abordagem do método que Viktor Frankl ele desenvolveu para poder sobreviver à rotina de um campo de concentração. Então, ele acreditava que quando e é isso que a gente pode trazer para a nossa vida, que quando a gente percebe que a nossa vida tem um sentido, que para onde nós queremos ir, para onde nós queremos caminhar, para onde nós queremos nos desenvolver, quando pensamos dessa forma, acabamos nos fortalecendo no presente para fazer frente às adversidades. E ele fez isso para enfrentar essa grande adversidade que foi estar dentro de um campo de concentração nazista. Então, durante esses momentos que ele estava dentro de um campo de concentração, ele procurava até mesmo ajudar as outras pessoas com seus conhecimentos técnicos de psicologia. E isso é interessante porque ele a todo momento tentava suavizar ou, na medida do possível, tentar levar uma palavra de conforto, de acolhimento aos outros prisioneiros. E às vezes até mesmo aos capos, que eram aqueles prisioneiros que eram selecionados para fazer um papel, digamos, de guarda dentro do campo de concentração. E a partir disso, ele, utilizando as técnicas de psicologia, de conversar com as pessoas, usando os seus conhecimentos, ele acabou obtendo alguns tipos de vantagens, ainda que pequenas, mas ele conseguiu alguns tipos de vantagens. E ele coloca alguns aspectos que são muito interessantes, como a questão da sobrevivência dentro de um campo de concentração. Então, ele, nessas partes, ele traz aspectos muito ricos. É perceptível que ele tem um certo know-how de leitura pela forma como ele menciona grandes autores como Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza, e é interessantíssimo esse livro. E por fim, Viktor Frankl, ele escreveu mais de 32 livros, tá certo? Livros esses que foram traduzidos em mais de 27 idiomas, e ele foi professor universitário. E uma das coisas que é interessante é que ele fundou a logoterapia. O que seria a logoterapia? Seria, para alguns colocam como a terceira escola vienense de psicoterapia. Lembrando que a primeira seria a psicanálise de Freud, a segunda a psicologia individual de Adorno e a terceira seria a logoterapia. Então, assim, fazendo grosso modo, de uma forma muito resumida, qual a diferença entre a psicanálise, que seria a primeira escola vienense, da logoterapia? É porque a psicanálise, e falando em psicanálise, já fiz aqui alguns livros acerca de Freud, tá certo? Inclusive a Interpretação dos Sonhos, a sua principal obra, dá uma olhadazinha aqui, que a gente fez a resenha aqui no canal, tá certo? Mas a psicanálise, ela estaria mais voltada para um processo investigatório das origens, das dificuldades que as pessoas apresentam na sua vida adulta. Então, o que acontece? A psicanálise, ela tem um olhar muito voltado para o passado, para a identificação dos problemas, e a partir desse momento, que muitas vezes acaba trazendo um sentimento de dor, porque reaviva problemas, né? Então, assim, claro que buscando a solução, mas em um certo momento busca sempre aquela situação onde teve origem a certas dificuldades. Então, a identificação dos traumas e por aí vai. Mas, enfim, a logoterapia, a diferença da logoterapia é que ela teria um olhar mais voltado para o futuro. No caso, no futuro, estaria diretamente relacionado com a busca de um sentido, a busca do sentido da vida. Então, ela não estaria tão preocupada em perceber o que passou, mas ela está muito voltada para entender para onde a pessoa quer caminhar, para onde a pessoa quer se desenvolver.
E é muito interessante porque nessa perspectiva ele faz esse contraponto, né, da psicanálise, mas é um livro que para quem... E é curioso esse livro porque antes de eu ler esse livro, que já há muito tempo estava aqui na minha estante, inclusive esse livro eu ganhei do meu amigo Wagner Gaspar, do canal Literalmente. Wagner, muito obrigado pelo livro, excelente, adorei, tá certo? Então assim, esse livro, ele já estava aqui há muito tempo que eu queria ter lido e ainda não tinha feito a leitura do mesmo. É um livro muito simples, tá? Muito simples. Tem 180 páginas, dá para ler rapidamente, e é um livro muito rico para quem quer compreender como era a vida dentro de um campo de concentração, não só nos seus aspectos físicos, mas nos aspectos de ordem psicológica entre os prisioneiros. Tá? Fala das suas dificuldades do dia a dia, desde questões práticas relacionadas à higiene, os seus sonhos. Uma coisa que é curiosa é quando o Viktor Frankl fala que os sonhos recorrentes dos prisioneiros, muitas vezes eles sonhavam com comida, com tomar banho, e aí fica muito presente aquela teoria da realização dos desejos de Freud, que ele fala na sua obra A Interpretação dos Sonhos, que os sonhos seriam a busca de realização de desejos inconscientes. E aí os desejos são exatamente esses: comer, tomar um bom banho, e ele coloca isso de forma muito feliz nesse livro. Então assim, se você quer entender aspectos de ordem psicológica de um recluso dentro de um campo de concentração, mas podendo tirar disso uma lição para vários aspectos da nossa vida, e é um livro que eu recomendo, tá certo? Eu recomendo fortemente esse livro, Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha desse livro. Lembrando que eu vou fazer resenha de outros livros, sempre eu vou colocar os vídeos aos dias de domingo. Eu peço a compreensão de eu não ter colocado tantos vídeos mais aos domingos, mas é porque realmente nesse momento estou estudando muito e é importante que eu estude em grande quantidade para poder fazer vídeos com conteúdo da forma que deve ser feito, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não foi esclarecida, deixe os seus comentários, faça a pergunta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de poder responder, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Valeu!